Eu gostaria de, nesse momento, estar apresentando, continua conosco, mais uma vez conosco, o pastor Fabrício Castro, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Se a igreja está feliz com a presença do pastor Fabrício, louve ao Senhor com uma calorosa salva de palmas. Muito bem-vindo, pastor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus uma vez mais pela vida do anjo dessa igreja, pastor José Fernandes, presidente da convenção do estado do Mato Grosso. Deus abençoe o pastor José Fernandes. Deixo um abraço do pastor Daniel Malafaia para o pastor José Fernandes e toda essa igreja, tendo em vista que ele está viajando. Mas Deus abençoe o pastor José Fernandes. Quero agradecer a Deus e louvar também ao Senhor pela vida do pastor Amarildo, esse exímio pastor que está aqui ajudando, cooperando nessa obra. Vosso vice-presidente, Deus abençoe os demais pastores, em nome de Jesus. Um abraço do nosso pastor para todos vocês. É uma alegria estar retornando a esta casa, tendo em vista que as crianças, esse período de férias, por causa da Copa do Mundo, aproveitei e trouxe as crianças aqui para estarem brincando aqui nas águas quentes. Essas águas quentes aqui é um mistério profundo, né? E hoje teve um culto das crianças lá que eles ensaiaram esses dias, aí foi todo mundo para lá. E vieram para cá os varões, né? Estão conosco aqui. Pastor Edson Melo, amigo, pregador, estava pregando em Goiânia, chegou agora, né? Um homem que Deus tem usado muito em milagres. Deus abençoe, pastor Edson Melo, o Walter, o Paulista, que eu não sei o nome dele, eu sei que é Paulista, né? E o outro lá está acompanhando também. Deus abençoe todos vocês, estão novos convertidos, né? Agradeço ao pastor Edson por estar aqui conosco, nos ajudando. E eu quero convidar a todos os meus irmãos para abrir as suas Bíblias juntamente comigo na segunda epístola de Paulo aos crentes em Corinto, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segunda aos Coríntios 5, 19. Quem achou, diga amém. Segunda aos Coríntios 5, 19. Leremos apenas a parte A do verso que diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A igreja repita isso, por gentileza. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Só mais uma vez, vai. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Meus amados irmãos, é muito importante o crente trazer Bíblia para o culto. Trazer Bíblia para o culto, não, trazer caneta para o culto. É muito importante. Porque do que você ouve dentro de um culto, nós costumamos guardar cerca de 5%. E os dias vão se passando, aí você esquece completamente. O que você anotar, você nunca mais vai esquecer. Todas as vezes que você olhar ali o que você anotou, você vai lembrar. Você vai lembrar quem falou, você vai lembrar o porquê que o irmão falou aquilo, você vai lembrar o que você entendeu. Esse versículo aqui que nós lemos agora, por exemplo, é uma prova de que o crente só tem a ganhar quando traz caneta para o culto. Por quê? Toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. Então, por que é tão importante esse versículo que nós lemos essa noite? Simplesmente porque esse versículo que nós lemos agora, ele é o principal versículo do Novo Testamento.
é digno de ser marcado, sim ou não? Principal versículo do Novo Testamento. Então, se alguém te perguntar amanhã qual é o principal versículo do Novo Testamento, o que você vai responder? 2 Coríntios 5,19. Então é bom você anotar isso na sua casa, porque se você não anotar, semana que vem você já esqueceu. Se alguém te perguntar, você vai falar, não sei. O pregador disse lá, mas eu já esqueci. Então é bom você anotar isso. Esse daqui é o principal versículo do Novo Testamento. Existem 2 testamentos na Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo. E Jesus Cristo, ele é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Do Gênesis ao Apocalipse, o tema central da Bíblia chama-se Jesus. Jesus é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso que em cada livro da Bíblia, para cada um dos livros da Bíblia, Jesus Cristo tem um tema específico. Vou dar alguns exemplos. Quer ver um exemplo? Em Gênesis ele é chamado de semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascal, Levítico ele é o nosso sumo sacerdote, em Números ele é a rocha ferida de Meribá, em Deuteronômio ele é o profeta no meio do povo, ou o profeta vindouro, o profeta semelhante a Moisés, em Josué ele é o capitão dos exércitos do Senhor, em Juízes ele é o nosso juiz e legislador, em Ruth ele é o nosso parente e remidor, em Samuel, Reis e Crônica, em 1 de Samuel ele é o grande profeta, 2 de Samuel ele é o grande sacerdote, 1 de Reis ele é o rei sábio, em 2 de Reis, ele é o grande rei, em 1 de Crônicas ele é o grande monarca, em 2 de Crônicas ele é o monarca que permanece. Enfim, do Gênesis ao Apocalipse, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada. Se o tema central da Bíblia é Jesus, logo então o principal dos testamentos é o Novo Testamento, porque ele vem narrando a biografia de Jesus Cristo, desde o nascimento de Jesus até a sua consumação e até o livro do Apocalipse, que é o livro da carta de revelação. Então, Jesus Cristo ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Quando o Novo Testamento é o principal dos testamentos, porque ele vem narrando a história de Jesus Cristo, a biografia de Jesus Cristo. Então, esse versículo aqui que nós lemos, ele torna-se o principal dos versículos da Bíblia Sagrada. Esse daqui é o principal versículo da Bíblia, por ser o principal versículo do Novo Testamento. Paulo disse que Deus nos fez ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa expressão, a letra mata, ainda tem gente por aí afora que, eu já ouvi muita gente pregar, e ainda tem gente por aí que prega que a letra mata significa que o curso de teologia mata, estudar a Bíblia mata. Nada disso, irmãos. Essa expressão, a letra mata, apontava para a lei. A letra mata significava que a lei matava. Porque, pela lei, quer ver um exemplo? Maria Madalena, pela lei, viveria ou morreria? Porque a lei mandava matar. Jesus veio com a graça e disse, para revelar quem somos nós, os seres humanos, ele disse, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Isso daí fala da graça, que veio através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quem pode adorar Jesus Cristo pela obra redentora do Calvário? Glória a Deus, aleluia, ele é digno de ser adorado e reverenciado por causa dessa obra. Por que então que veio esse versículo aqui? Esse versículo fala da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por que reconciliação? Se for necessário haver uma reconciliação entre Deus e o mundo, ou seja, entre Deus e os homens, é porque houve então uma ofensa. Porque o homem ofendeu a Deus. Então, se há uma ofensa, é necessário uma reconciliação. Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Por que dessa reconciliação? Por causa da obra que Adão realizou lá no Éden, chamada de pecado. Por causa do pecado de Adão. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, diz a Bíblia que Deus, ele fez um jardim no Éden. Deus criou tudo. E eu vou mostrar para você como o seu Deus é grande.
calcular se o seu Deus é grande ou não. Gênesis 1, versículo 16 e 17, pastor Amarildo, diz assim: e Deus criou os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que também é chamado de, e o luminar menor para governar a noite, chamado de, e a Bíblia diz assim, e Deus os pôs no firmamento, ou seja, Deus criou primeiro e depois colocou lá. Se Deus é grande ou não é, irmãos? Quem pode adorar a Deus por isso? Pode bater palma para Jesus, porque Ele merece. Aleluia! Já pensou um negócio desse? Ele criou, Gênesis 1, 16, 17. Ele criou e depois colocou lá. Meu Deus, isso nos encanta realmente. Mas aí os homens descobriram, no decorrer dos anos, que Deus abençoe a dupla aqui, a dupla não, o dueto, né? Muito bom os louvores de vocês e uma bênção, toca na alma, Deus vos abençoe. Mas os homens descobriram que o centro do sistema solar é o Sol. Porque nas épocas que a Bíblia foi escrita, pensava-se que era a Terra. Pensava-se que a Terra ficava parada e o Sol ficava girando. Mas aí descobriu-se que é a Terra que gira e o Sol fica parado. Mas aí, então, deixa eu fazer uma pergunta. Deus tem alguma preocupação com o Sol? Será que tem, irmãos? Esse irmão aí, irmão, você tem algum parente que mora lá no Sol? Quem aqui, irmão? Alguém trocou um zap com alguém que está lá no Sol? Essa semana? Hã? Não tem. Então nós habitamos na Terra. Então Deus está preocupado com a Terra, sim ou não, irmãos? Deus está preocupado com a Terra ou não está? Aleluia. Então eu creio sim que Deus criou o Sol por causa da Terra, para iluminar a Terra. Deus não criou a Terra por causa do Sol, mas criou o Sol por causa dos homens que Ele havia de criar aqui para a Terra. Quem pode adorar a Deus e quem acredita nisso? Aleluia. Aí Deus foi lá e fez um jardim, e depois Deus criou o homem. E Deus falou para Adão, Adão, tudo isso daqui eu criei para você, desfrutar. Tudo isso para você. As árvores, as plantas, as árvores frutíferas, era para alimento. Deus falou, tudo isso você pode tocar. Você põe nome em tudo. A Bíblia diz que Deus, e macho e fêmea, os fez. E Deus criou após a obra da criação. Ele falou, Adão, você não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você tocar, certamente morrerá. Quem entende com isso? Eu entendo com isso, irmãos, e você também entende claramente, que Deus não criou o homem para morrer. Adão era para estar vivo até o dia de hoje. Era para estarmos andando por aí em algum lugar, e encontrarmos Adão. Todos nós dando glória a Deus. A queda de Adão, irmãos, ela excede o nosso entendimento. Se passássemos a vida inteira estudando sobre a queda de Adão, nós não conseguiríamos chegar em um denominador comum. A queda de Adão foi a maior tragédia da história da humanidade. É como se Adão, até hoje, ele não tivesse batido lá ainda. Adão ainda está caindo, ele ainda está em queda. Ele não chegou ainda no final. Toda a história de maldade, todas as espécies de males que existem no mundo, são consequências do pecado de Adão. Essas chuvas avassaladoras que todos os anos matam milhares de pessoas pelo mundo, é consequência do pecado de Adão. Esse calor que todos os anos matam milhares de pessoas pelo mundo afora, inclusive no estado do Rio de Janeiro, onde no período do verão, chega às vezes 43, 44 graus, a sensação térmica chega a 50 e poucos graus Celsius. E muita gente morre no estado do Rio de Janeiro por causa do sol, do calor. Isso daí são consequências do pecado de Adão. Deus falou para Adão, Adão, você comeu da árvore que eu mandei? Tudo isso, irmãos, inclusive a redução da capacidade mental do ser humano, também é consequência do pecado de Adão. O homem mais sábio que pisou nessa terra não foi Salomão e nem tampouco Daniel. Também não foi Einstein nem Darwin. O homem mais sábio que pisou nessa terra chamou-se Adão. Adão foi o homem mais sábio que pisou no planeta. Porque Adão, irmãos, ele foi o homem na sua totalidade, o homem completo. Quem pode dar glória a Deus por ter criado um homem tão sábio?
Esses dias eu estava pregando em São Paulo, em Osasco, eu prego muito em Osasco. E eu estava na sede de Osasco, no pastor Márcio Virginiano, quando o pastor Abraão de Almeida estava falando. E ele mora há 15 anos nos Estados Unidos. O pastor Abraão de Almeida, ele é um dos grandes mestres da literatura cristã no nosso país. Livros famosos, ele tem alguns livros muito famosos, como, por exemplo, o Tabernáculo e a Igreja, do pastor Abraão de Almeida. Eu tenho esse livro. Ele estava falando que ele estava num programa nos Estados Unidos, onde o jovem dava as respostas mais rápido do que a calculadora. Aí perguntavam para o jovem, isso ao vivo, na TV, ele assistindo na casa dele, nos Estados Unidos. E perguntava para o jovem, quanto é? 78 vezes 5 dividido por 4 menos 3 mais 2. Ele, pá, dava a resposta, quando ele fechava a boca, estavam digitando ainda, a calculadora ia lá, exatamente, pá, do jeito que ele respondeu. Aí foram pesquisar a mente desse jovem e descobriu-se que a mente dele, ele utiliza-se de uma parte do cérebro que na nossa mente é inerte. É um outro lado do cérebro dele que funciona para dar essas respostas. E com esse jovem, existem mais 3 ou 4 no mundo todo. Ou seja, quase 8 bilhões de seres humanos. Somente uns 3 ou 4 que conseguem usufruir dessa parte do cérebro. E ainda assim tem pendências em outras áreas, em outras partes. Adão não. Adão foi o homem completo. Mas tem prova na Bíblia, irmão? Tem prova mais do que cabal. Na Bíblia Sagrada, da sabedoria de Adão, a Bíblia diz que Deus mandou Adão colocar o nome em todos os animais e todas as plantas e tudo que havia. E Adão foi botando o nome. A Bíblia diz que Adão botava o nome de acordo com a sua espécie. Se esses obreiros que estão aqui no altar hoje, esses 6 pastores, dissessem aqui, ó, hoje aqui nós vamos lançar uma gincana. Semana que vem, quem trouxer o nome de todos os animais que existem na terra e um outro nome parecido, não pode ser igual, um outro nome parecido para essa gincana aqui, vai ganhar um carro 0. Irmão, ninguém ia dormir essa semana. Todo mundo ia partir, né? Uma Triton mesmo, daquela 0 quilômetro, meu Deus, os crentes iam ficar animados na internet para pesquisar, mas depois você ia chegar aqui e você ia ver que o outro nome que você botou não tinha nada a ver com a espécie do animal, com as características do animal. Adão olhava, a ciência estava com Adão. Quando ele olhava, ele falava, opa, as características desse animal é essa aqui, então o nome dele vai se chamar tal. É por isso que aquilo que Adão botava o nome, esse nome era da planta ou do animal. Glória ao Senhor. Adão foi botando o nome em tudo. Hoje, para uma pessoa em nosso meio ser considerado um gênio, ele tem que utilizar-se de pelo menos 6,3 da capacidade do seu cérebro. Se ele usar 6,3 da capacidade do seu cérebro, ele é chamado de gênio. 6,3. Olha o tanto que se perdeu com a queda. Alguém concorda que Adão foi o homem mais sábio dessa terra? Quem concorda, levanta a mão e adora a Deus, glorifique a Deus por ter criado um homem tão sábio. E a Bíblia diz que Adão foi lá e pecou. Após o pecado, irmãos, Deus falou para Adão, Adão, a terra ela vai produzir espinhos e abrolhos por tua causa, por causa da tua obra, do teu pecado. E você vai comer do suor do seu rosto. Deus olhou para Eva, falou, você vai ter dores ao ter filhos. Multiplicarei grandissimamente a dor da sua conceição. E Deus só pode multiplicar daquilo que já existe. Significa que ela sentia alguma coisa assim, quando tivesse que dar filhos, mas não seria como é hoje. E Deus falou para Adão, e Deus falou para a mulher que ela teria dor de parto, e Deus disse que a terra produziria espinhos e abrolhos. Deus falou para a serpente que ela ia rastejar todos os dias, e falou também uma profecia que era para Satanás. Ele disse assim, farei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. A sua semente lhe morderá o calcanhar, mas a tua semente lhe esmagará a cabeça. E Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Quem pode, levanta a mão e faz aquele barulho gostoso adorando a Jesus. Aleluia. Consequências do pecado. Qual será que foi a pior consequência do pecado de Adão? Aí alguém diz, não, pastor, eu acho que a pior consequência do pecado de Adão foi esse negócio de comer do suor do seu rosto, que o homem agora tem que ralar muito, e é muito complicado esse negócio. Não,
Mas aí alguém diz, não, a pior consequência do pecado de Adão, com certeza, foi a dor de parto. Porque a mulher sofre muito na hora de ter luz, também não foi. Mas aí alguém diz, não, a pior consequência do pecado de Adão foi esses espinhos, porque falou, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Não tinha espinhos nem abrolhos. Toda vez que você vê uma árvore com espinho, consequência do pecado de Adão. Também não foi os espinhos. Aí alguém, não, mas com certeza a pior consequência do pecado de Adão foi a morte. Também não foi a morte, a pior consequência do pecado de Adão. Não foi a morte. A Bíblia diz que todos os dias, no cair da tarde, El Shaddai, Todo-Poderoso, saía do seu trono para conversar com o homem que criara lá no Jardim do Éden. Você não entendeu a dimensão desse negócio. Eu estou falando do El Shaddai, eu estou falando daquele que criou o sol e a lua e botou lá. Saía do seu trono para vir conversar com Adão lá no Éden. Isso é muito forte, irmãos. Eu não sei quem é que vinha, eu não sei se vinha o Pai, eu não sei se vinha o Filho, eu não sei se vinha o Espírito Santo. Quem acredita que o Espírito Santo é 100% Deus? Deixa eu ver quem acredita aqui. Quem acredita que o Filho é Deus? Quem acredita que é 100% Deus? Quem acredita que os três têm trono? Quem acredita que tem trono? Nenhum pregador, nenhum exegeta, nenhum poliglota, nenhum teólogo jamais conseguirá descrever e explicar literalmente o grandíssimo mistério da Santíssima Trindade. Eu sei que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, os três são um e estão aqui em nosso meio essa noite. Quem pode adorá-los? Eu não sei quem é que vinha, irmãos, eu sei que todos os dias um ser saía do seu trono. Isaías teve uma visão no capítulo 6 do seu livro, e ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, observe, o serafim não clamava para o trono, o serafim clamava para o outro, e clamavam uns para os outros, dizendo, o serafim olhava para o outro e dizia, santo, aí o outro olhava para o outro e dizia, santo, aí o outro olhava para o outro e dizia, santo, aí o outro olhava para o outro e dizia, santo, no original ele dizia, kadosh, aí o outro olhava para o outro e dizia, kadosh, 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 Jeová de Sabaote, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode adorar esse Senhor, levante a mão e adore. Mas esse Deus tão grande, sendo adorado, ele saía do seu trono para conversar com o homem lá no Jardim do Éden. Como é que era a chegada de Deus no Jardim do Éden todos os dias ao cair da tarde, irmãos? Como será que era a chegada de Deus no Jardim do Éden? Eu não tenho dúvida, irmãos, que o clima daquele jardim mudava completamente quando vinha chegando o cair da tarde. Eu não tenho dúvida que o clima mudava completamente. Porque a natureza, ela adora o Criador. A natureza, ela adora o Criador. As plantas adoram o Criador. Eu não tenho dúvida que quando vinha chegando o cair da tarde, todas as plantas começavam a exalar, as flores começavam a exalar aqueles mais belos perfumes que nós nunca teremos a oportunidade de senti-los lá naquele jardim todos os dias. Eu não tenho dúvida que os animais, os pássaros, aqueles milhares e milhares de espécies de pássaros começavam a louvar e cantar aqueles cânticos, adorando ao Criador naquele jardim. Aleluia, glória ao Senhor. Como é que Adão ficava quando vinha chegando o cair da tarde? Imagine como é que Adão ficava. Não entendi, pastor, vai entender agora. Já pensou, já parou para imaginar como seria maravilhosa as nossas vidas todos os dias no cair da tarde? Imagine como seria maravilhosa as nossas vidas todos os dias no cair da tarde. Eu tenho 2 filhos, estão aqui comigo, na Barra do Garça, Felipe e Pedro. Um dia eu estava explicando para eles isso daqui, e eu estava dizendo para eles, eu quis explicar para eles como é que Adão ficava quando vinha chegando o cair da tarde. Aí eu disse assim para eles, quer ver como Adão ficava? Filho, como é que vocês ficam quando o papai fala assim, amanhã o papai está chegando? Aí o menorzinho, o Pedro, ele está com 5 anos, ele estava com 4. Aí eu falei para ele, como é que vocês ficam quando o papai diz assim, amanhã o papai está chegando? Aí o menorzinho falou assim, a gente fica doido, pai. A gente faz uma bagunça tão grande,
Tanto é que eu não posso mais dizer para ele, estou chegando amanhã, eu tenho que chegar. Porque senão eles ficam tão eufóricos, uma bagunça tão grande, porque a gente vive percorrendo uma boa parte desse país pregando a palavra de Deus, é a nossa missão. Então, eles ficam eufóricos para ver. E quando ele falou isso, eu falei, era assim que Adão ficava todos os dias no cair da tarde. Aleluia. Como é que era? A chegada dele, quando ele chegava, as plantas começavam a exalar aqueles perfumes, aleluia, aí, é porque não tinha um relógio, senão todo mundo ali, aleluia, glória a Deus, os animais para adorar, os pássaros tudo cantando, está chegando a hora do Criador chegar aqui, aleluia, glória a Jesus, consegue ver o leão olhando assim com aquele, alguém diz que os olhos não mentem, é verdade, aquele olhar de adoração, de gratidão, olhando para Deus, quase que lacrimejando, o leão olhando para ele como o gato de botas, aleluia, olhando ao Criador, consegue ver o elefante levantando a sua grande tromba e fazendo aquele barulho que ele faz em adoração ao Criador. Como é que Adão ficava? Quando ele chegava, eu não tenho dúvida que Adão vinha correndo, aleluia, para encontrar com o Criador. Mas aí, por causa do pecado, está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Disse o Senhor Deus: ora, o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Para que ele não estenda a sua mão e come da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante que se revolvia de todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus escondeu o caminho. Escondeu ou não escondeu, irmãos? Deus escondeu o caminho. Olha só, tirou o homem para ele não comer da árvore da vida e viver eternamente. Aí Deus pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante de um lado para o outro lá, para guardar o caminho da vida, da árvore da vida. Ou seja, Deus escondeu o caminho. Diga bem alto, Deus escondeu o caminho. Escondeu ou não escondeu? Deus escondeu o caminho e até hoje o homem está procurando esse caminho. Até hoje o homem está procurando o caminho da árvore da vida. O homem hoje, ele sobe as montanhas mais íngremes do planeta, atrás da erva medicinal que vai fazer ele ficar jovem novamente. Ele quer rejuvenescer, porque ninguém quer morrer. Então ele está procurando o caminho da árvore da vida. E ele desce, o homem desce os abismos mais profundos atrás da larva, atrás da erva medicinal, que vai fazer ele ficar jovem novamente, porque ninguém quer morrer. A verdade é que ninguém quer morrer. Essa história de quero morrer é tudo conversa fiada. Um dia eu estava pregando lá, numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. É divisa com Americana e com Piracicaba, em São Paulo, interior de São Paulo. Aí eu vi o irmão pegou o microfone e disse assim: já reparou, irmão, que todo mundo quer morrer quando o negócio está ruim, quando está feio, todo mundo quer morrer. Mas quando o negócio está bom, ninguém quer morrer, já viu? Está tudo bom, graças a Deus, a família boa, os filhos uma maravilha, a conta bancária, glória a Deus, a saúde tinindo, ninguém quer morrer. Falei, é verdade mesmo, essa história de quero morrer, tudo conversa fiada. Mas a gente passa por dias angustiosos, não passa? Não passamos? Aleluia. Aí olha aqui. Deus tirou o homem do jardim do Éden para que o homem não vivesse eternamente. Escondeu o caminho. Aí, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem, para todos aqueles que nele crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Espera aí. Deus tirou o homem do jardim do Éden para que ele não vivesse eternamente. Agora Deus envia Jesus para que o homem viva. Que mistério é esse, irmão? Por que isso? Primeiro Deus tirou, para o homem não viver eternamente. Agora Deus envia Jesus para que o homem viva eternamente. Por que esse mistério? Porque se o homem comesse da árvore da vida lá no Gênesis, após o pecado, ele viveria eternamente, mas ele viveria eternamente em pecado. Viveria eternamente em pecado. Aí alguém pode dizer, mas viver eternamente em pecado é bom. Possa ser que seja. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve um dia de muita angústia na sua vida? De muita angústia? Quem já teve aqui dia de muita angústia? Quem já teve? Aleluia, eu também já tive. Quem já teve dias assim que chegou a dizer, abrir a boca e falar, era melhor morrer do que estar passando por isso que eu estou passando? Quem já teve dias assim? Já teve? Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui. Imagine você viver eternamente com uma angústia dessa dentro do peito. Ia ser molezinha, não ia, irmãos? Ia ser molezinha, não ia? Dava?
Dava certo? Hein? Eternamente com angústia dessa e não tem solução? Aí Deus tinha um plano melhor para nós. Aleluia. Ele queria remover esse tal de pecado. Quando João Batista viu a Jesus que vinha para ele, está escrito dessa maneira em João 1:29, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus por isso? Quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele estava querendo dizer? Porque o problema do mundo, irmãos, não é a Dilma coisa nenhuma. Quem falou que a Dilma está errado. O problema do mundo não é a desigualdade social. O problema do mundo não é o calor, nem o frio, nem as chuvas. O problema do mundo não é a Argentina ganhar a Copa do Mundo. Nada disso. O problema do mundo chama-se pecado. Qual é o problema do mundo, irmãos? O problema do mundo é? Quando João Batista viu a Jesus que vinha para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, eis o Cordeiro de Deus que tem a solução para o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tem aquilo que o mundo precisa. Aleluia! Quem pode adorar esse Jesus? Ele é a solução. Como eu disse, Deus escondeu o caminho, e o homem está atrás desse caminho, porque ninguém quer morrer. E o homem sobe a montanha atrás do caminho, da árvore da vida, porque ninguém quer morrer, ele desce o monte. Não, mas pastor, a morte é um cavalo que leva o crente até Deus. Eu creio nisso, não está escrito na Bíblia, mas eu creio nisso sim. Quem acredita aí que a morte é um cavalo que leva o crente até Deus? Quem acredita assim? Eu acredito também, eu também creio. Mas se eu perguntar essa noite aqui, tem alguém que quer morrer? Não tenho dúvida que vai ter mais resposta. Não, pastor, eu prefiro andar de coletivo até, eu não quero andar de cavalo. O negócio de cavalgadura não é comigo. Aleluia, porque ninguém quer morrer, a verdade é essa. Aleluia, existem corpos de milionários que estão congelados, esperando o dia em que a ciência vai dar solução para a morte, para eles ressuscitarem. Eles pagaram, quem sabe disso daqui? Quem já estudou alguma coisa sobre isso? Já? Olha só quando as pessoas, eles estão congelados, esperando o dia que a ciência vai dar solução para a morte. Aí eles vão voltar a viver. Isso eles pensavam quando estavam em vida, mas está escrito em Hebreus, capítulo de número 9, verso 27, que aos homens está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, aos homens está ordenado morrer uma vez só. Glória ao nome de Jesus. É só uma vez, não tem essa história de reencarnação. Não, mas eu creio na reencarnação. Irmãos, não precisa ser muito inteligente para saber que não existe reencarnação, coisa nenhuma. Como assim? Quem acredita aqui que Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quem acredita? Quem acredita que Deus criou uma espécie de um casal de cada espécie de animais? Quem acredita? Vocês acreditam nisso? Todo mundo acredita nisso? Então, irmão, só aí você não precisa ser muito inteligente para descobrir que não é reencarnação. Por quê? Se tivesse reencarnação, morreria Adão, nasceria Adão de novo. Morreria Eva, nasceria Eva de novo. Não, pastor, mas vem num cabrito, vem num cachorro, vem numa borboleta. Naquela época tinha um casalzinho também de cada espécie. E olha como vai crescendo a população, tanto dos homens quanto dos animais, dos insetos, dos peixes. Vai crescendo todos os dias de uma forma grandiosa. Então não existe reencarnação. E nem esse negócio de purgatório. Nada de purgatório. Está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A decisão é aqui na terra. Enquanto estamos na terra, temos oportunidade de aceitar ao Salvador e cumprirmos o que foi feito hoje, a leitura aqui do servo de Deus, que diz: a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem pode, levanta a mão e faz aquele barulho que Satanás não gosta. Adora Jesus. Aos que creem no seu nome, aceitou Jesus, torna-se filho de Deus. Por quê? Quem não aceitou, não é filho de Deus, é criatura de Deus. Não aceitou o filho ainda, é criatura. Não, mas quem me fez? Quem te fez foi Deus. Quem foi que fez o diabo? Quem foi que fez o diabo? E ele não é filho de Deus. A Bíblia chama ele de rebelde. Escute uma coisa, irmãos, a doutrina da predestinação é uma doutrina real e verdadeira e bíblica. Tem muita gente que faz uma confusão tão grande com a doutrina da predestinação, mas ela é simples, irmãos. A doutrina da predestinação é bíblica, está na palavra de Deus, mas estudada aos moldes da palavra, não como Calvino que diz, uma vez salvo, salvo para sempre, nada disso. Como assim? Deus predestinou a todos os homens para o céu.
Deus predestinou a todos os homens para o céu. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus. Ou seja, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem. Deus predestinou a todos os homens para o céu. E Judas Iscariote? Judas Iscariote nasceu para ir para o céu. Jesus deu oportunidade para Judas ou não deu, irmão? Deu ou não deu? Só faltou dar uns tapas nele, ô miserável. Tu vai me trair mesmo, praga? Verdade ou mentira? O filho do homem vai ser traído. Mas ai daquele... Ele foi, ou seja, Judas nasceu para ir para o céu. Mas Deus não tira do ser humano o livre-arbítrio, ou seja, vai para o inferno quem quiser. Deus não obriga ninguém a entrar no céu. A decisão é aqui na terra. Se você ainda não é crente, decida-se, escapa-te pela tua vida ainda hoje, porque a morte está aí e ela não faz acepção de pessoas. Ninguém aqui tem a garantia de que vai chegar em casa com vida. O que sabemos é que a qualquer momento podemos partir, mas a partir do momento que estamos com Cristo, partiremos com Ele para a salvação. Quem pode? Adora Jesus. Deus separou o homem, pôs o homem para fora do jardim do Éden. Como eu disse, escondeu o caminho. O homem está procurando o caminho, mas eu glorifico a Deus, porque essa igreja aqui, ela já encontrou o caminho. Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem já encontrou o caminho aqui, adora o caminho, adora Ele. Quem pode adorar Ele? Glória ao Senhor. O que significa isso? Jesus é o caminho. Ninguém chega a Deus, ninguém nunca chegou a Deus e ninguém jamais chegará a Deus a não ser por Jesus. Quando ele diz que ninguém nunca chegou, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, desde os dias de Noé, desde Adão, desde Abel, até os dias de hoje e os dias futuros. Ninguém nunca chegou à salvação sem ser por Jesus. O que você está querendo dizer com isso, pregador? O que eu estou querendo dizer com isso é exatamente o que você entendeu. Eu estou querendo dizer que quem salvou Abel foi Jesus. Quem salvou Noé foi Jesus. Quem salvou Enoque foi Jesus. Quem salvou Abraão foi Jesus. Aleluia. Ele salvou tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. Ele é salvador. Ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim sairá e encontrará aquilo que a sua alma precisa. Aleluia! Quem pode adorar esse Salvador? Tem prova disso na Bíblia? Tem. Um dia Jesus estava pregando para os judeus e eles já estavam irados contra Jesus. Aí Jesus disse para ele, vosso pai Abraão viu os meus dias e se alegrou. Os judeus já estavam possuídos, aí que eles ficaram mais endemoniados ainda. Falou, como que você disse? Você ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Jesus olhou para eles e disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem pode adorar o grande eu sou? Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Aleluia, ele é digno de ser adorado. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo no deserto, eu falei aqui, a leitura hoje foi sobre reconciliação. Eu falei que houve uma ofensa. E a prova está clara no Antigo Testamento também, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo era dividido em 3 partes, átrio, santo e santo dos santos. No átrio ficava o povo, no santo ministrava o sacerdote. Santo dos santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano dentro do santo dos santos para oferecer sacrifícios para que Deus viesse a perdoar a nação. E nessa entrada do santo dos santos, havia um véu chamado também de véu da separação. Ele tinha 9 metros de altura e 15 centímetros de largura. Era chamado de véu da separação. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Se ele entrasse 2 vezes, ele morreria. E era chamado do grande dia da expiação no ritual hebraico da nação judaica. E nesse grande dia da expiação, ele ficava alguns dias hospedado no templo. Na noite anterior ao sacrifício, ele não podia nem cochilar. Os sacerdotes ficavam cutucando ele no lado, mandavam ele andar descalço no limiar do templo, para lá e para cá, porque se ele cochilasse, tivesse um sonho impuro, quando ele entrasse lá dentro, ele morreria, seria consumido. Aleluia! E ele entrava com uma corda pendurada à sua cintura, e as vestes dele tinham sinos que ficavam o tempo todo balançando e fazendo barulho, porque se parasse de
fazer barulho, poderiam puxá-lo porque ele estava morto. E se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar lá dentro, porque senão morreria também. E por que essa burocracia toda? Porque a Bíblia diz que Deus aparecia em cima do propiciatório. Deus aparecia lá. Então era assim, separação. Esse véu era chamado de véu da separação. Por quê? O que representava esse véu? Esse véu representava o pecado de Adão, a ofensa que separou Deus da humanidade. Deus disse: eu do lado de cá, eles do lado de lá. Separação, por causa do pecado de Adão. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Deus falou: eles lá e eu cá. A Bíblia diz em Romanos que por causa do pecado de um homem, entrou a morte no mundo, e é por isso que todos pecaram. Está escrito também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu glorifico a Deus, porque está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a... Mas está escrito também em Romanos capítulo 5, versículo 14, que a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés, porque Moisés é o representante legal da lei. E onde é que termina o ministério de Moisés? Com a graça de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. A morte veio reinando desde Adão até Moisés, mas ela não reinou sobre Cristo, porque Jesus Cristo venceu a morte no Calvário. A morte não teve o poder de matar Jesus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou, eu a torno tomá-la pelo meu próprio poder. Ou seja, a morte não tinha poder de matar Jesus. O salário do pecado é a... Então a morte tem poder de matar aqueles que pecaram. Jesus pecou? Jesus não teve pecado. Então a morte não podia tirar a vida de Jesus. Ela não podia matar Jesus Cristo. Aleluia. Pelo ato, pela ofensa de um homem, todos foram feitos pecadores, está escrito. Mas pelo ato de justiça de um homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Que ato de justiça foi esse? Esse ato de justiça foi o ato de justiça de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quem pode adorar o Senhor que morreu por nós na cruz? Esse foi o ato de justiça, foi o ato lá do Calvário. Escute uma coisa, no Antigo Testamento, quando o indivíduo pecava, ele segurava um cordeiro amarrado a uma corda curta e ele dava uma volta no povoado. Ele dava uma volta no povoado, aí depois ele trazia aquele cordeiro até o sacerdote. Quando ele chegava diante do sacerdote com aquele cordeiro, ele botava a mão dele na cabeça daquele cordeiro e ele transferia a culpa dele para aquele cordeiro. Era chamado de cordeiro substituto. Aí quando ele transferia a culpa dele para aquele cordeiro era imolado. O sangue era derramado, porque está escrito em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando o sangue era derramado, o indivíduo era perdoado no Antigo Testamento. Mas a palavra perdão no Antigo Testamento era expiação. Diga bem alto, expiação. A palavra expiação no original significa encobrir o pecado. Expiação significava encobrir o pecado, porque aquele sacrifício daquele cordeiro lá era um tipo do sacrifício perfeito de Jesus Cristo que seria feito por nós na cruz do Calvário. Então era expiação. O que significa expiação? Encobrir o pecado. O que significa encobrir o pecado? Cobrir é tipo deixar para lá. É como se eu estivesse devendo um dinheiro ao pastor Amarildo. Estou devendo um dinheiro alto, muito dinheiro para o pastor Marildo. Pastor Marildo falasse: pastor Fabrício, sabe o que é? Eu vejo que você é um homem de Deus, não precisa pagar não, está perdoado. Você anda por aí ganhando alma, fazendo a obra de Deus, não precisa pagar não, está perdoado. Ele deixou para lá, sim ou não? Ele encobriu. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de... Que seu irmão, sua irmã já fez com você, gente do teu sangue, se fosse gente de outra família, você já tinha até matado, umas 500 vezes, no mínimo. Mas por que você deixa para lá? Não, é meu irmão, minha irmã, deixa para lá, você ama. Encobrir, isso daí era encobrir. Quando Jesus morreu no Calvário, a palavra mudou, não foi mais expiação. Está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Sabe o que significa isso? Propiciação? A palavra propiciação não é como expiação, que significava encobrir o pecado. A palavra propiciação no original significa pagamento efetuado, dívida quitada. Ou seja, Jesus pagou a nossa dívida no Calvário. Quem pode adorar aquele que pagou a nossa dívida? Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele riscou a cédula de acusação que vinha contra nós dentro das suas ordenanças, e havendo cravado na cruz, despojou publicamente os principados, potestades. Quem pode adorar esse Jesus? Cravou a cédula de acusação que havia contra nós na cruz. Ontem eu ouvi uma coisa interessante de uma irmã, e ela disse: o crente não tem pecados, o crente tem falhas. Por quê? Jesus morreu para pagar a nossa dívida, pagar os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele levou a nossa dívida. Agora observe uma coisa, Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Desde agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Desde agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, logo então houve uma absolvição. Sim ou não? Se houve uma absolvição, então houve um julgamento. Alguém concorda? Se teve um julgamento, logo então tinha um réu. Quem era o réu desse julgamento? O servo de Deus falou: eu. Fala bem alto, eu. Diga bem alto, eu. Aponta esse irmão. Pelo menos dessa vez pode, que não é pecado não. Fala para ele: o réu era você. Você era o réu desse julgamento. Era réu desse julgamento. E você seria condenado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já pecou aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Deixa eu ver quem já pecou. Glória a Deus. Que igreja boa. Aqui todo mundo já pecou. Uma vez eu perguntei isso numa igreja, ninguém levantou a mão. Falei: que é isso, gente? Nem a Deus e amor está tão santa. Já acabou de pecar. Glória a Deus. Já pecou? Agora escute uma coisa, irmão. Isso daqui não é brincadeira. Tem gente que acha que isso daqui é um jeito que os crentes falam. Assim, é um modo de interpretar nosso. É produto de mente nervosa dos pentecostais. Dizer que o salário do pecado é a... Então, irmão, isso daqui não é brincadeira, literalmente. Está escrito, não é na lei, na Constituição brasileira. É na palavra de Deus, que o salário do pecado é a... Quando você diz aqui: eu já pequei uma vez, que você levantou a sua mão, significa literalmente que você assinou a sua sentença de morte no dia que você pecou. E você era para morrer. Você era para ser condenado. Era para ser condenado. Como assim, pastor? Irmãos, a cruz era sua, não era de Jesus. Era minha. Você tinha que ser condenado. Você ia morrer. Não tem jeito para você. Não tinha jeito por causa do pecado. O salário do pecado é a... Você ia... Pecou, tem que morrer. Aleluia. Então o juiz ia bater o martelo a teu respeito para te condenar. Romanos 8. Ia bater o martelo e chamar os melhores advogados da terra para resolver a sua causa. E quando eles pegavam, não, aqui dá para a gente entrar com recurso. Tá? Mas aqui não vai dar. Ó. Você cometeu esse pecado aqui, que esse pecado aqui, ele diz que tem que morrer. Você vai ter que morrer. Não tem jeito. Mas quando o juiz ia bater o martelo para te condenar, apareceu um advogado e disse: eu pego a causa dela, eu pego a causa dele. Eu pego a causa, eu pego, aleluia, ele pegou a nossa causa. Quem pode adorar esse advogado? Foi Jesus Cristo lá no Calvário, aleluia, que pegou a nossa causa. Agora observe uma coisa, você pecou, você tinha que morrer. Jesus olhou para você, olhou para mim e falou: ela não vai dar conta, ele não vai dar conta. E ele pegou a cruz, que nunca foi dele, a cruz era sua e era minha, não era dele. Ele pegou a nossa cruz e levou para o lugar da caveira, chamado também de Monte Calvário. E ele consumou lá.
Ele pagou o preço da dívida do pecado. Que pecado é esse? O pecado de Adão, que é o chamado pecado tronco, pecado original, pecado de Adão. Por que todos pecaram? Porque todos somos pecadores. Tem gente que pensa que a criança é pecadora. A criança não tem nenhum pecado, irmãos. Quando o salmista disse: eis que em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Me concebeu não significa de maneira nenhuma que a criança nasce em pecado, nada disso. O ato sexual entre o casado legalmente, não tem pecado nenhum nisso. Agora, porque a criança, ela é inocente. Enquanto ela estiver na fase da inocência, ela não tem nenhum pecado. Mas quando ela passa da inocência para a consciência, automaticamente se torna um pecador. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Aí Jesus veio para morrer e pagar a dívida do pecado de Adão. Pegaram a Jesus por causa dos seus pecados e dos meus e levaram ele para ser chicoteado por um carrasco. O carrasco pegou a Jesus Cristo. O carrasco não era um homem comum. Assim, vem você mesmo, você que vai bater nele. Não, tinha que ter prazer na maldade. Tinha que gostar de fazer maldade. Amarraram a Jesus em um tronco e trouxeram um chicote chamado azorrague. Esse azorrague, ele era um chicote que ele tinha 12 tiras de couro. E na ponta de cada tira havia um pedaço de chumbo e pedaços de ossos de carneiro. Quando aquele chicote batia, doía muito. Mas o principal problema não era quando batia. Ele batia e cortava a carne. O principal problema era quando o carrasco puxava. Porque quando ele puxava, voava pedaço de carne para tudo quanto é lado. E a Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Mas ele estava ali executando, cumprindo uma missão. E essa missão ele não foi obrigado a cumprir. Ele veio cumpri-la voluntariamente. Quando Isaías disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Então, ele sabia da missão dele. Quando o carrasco batia, a Bíblia diz que como cordeiro mudo ele não abria a sua boca, mas como homem com certeza ele gemia, porque a carne não aguenta. Ele, eu vou promover a reconciliação entre o meu Pai e a humanidade, entre os homens e o meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele estava pensando em mim e em você, glória a Deus. E o carrasco ia batendo, aleluia, e ele dizia: eu vou esmagar a tua cabeça, Satanás, aleluia. E ele não abria sua boca para pecar e nem para murmurar, mas ele ia passando aquilo ali por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia, ai de nós se não fosse esse ato de Jesus. Depois levaram Jesus Cristo para a cruz, penduraram ele na cruz. Escute uma coisa: nunca na história da humanidade um pregador conseguiu pregar uma mensagem mais poderosa do que a mensagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nunca, jamais. Porque não existe mensagem mais poderosa do que a mensagem da cruz. Aleluia, nem o poderoso sermão de Jonatas Eduardo, pregando sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, onde Deus abriu a visão do povo que estava naquela plateia, e eles ficaram com medo de cair no inferno, porque eles estavam vendo o inferno, por causa daquela mensagem. Nem essa poderosa mensagem de Jonatas Eduardo, cujo tema é pecadores nas mãos de um Deus irado, um dos grandes sermões da história, é mais poderosa do que a mensagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi por isso que Paulo disse, Paulo disse assim: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: tem uma turma aí que só tem evangelho para eles se tiver os sinais do Valdomiro. E tem outra turma que só serve evangelho para eles se tiver a sabedoria do Malafaia. Os judeus buscam os sinais do Valdomiro, os gregos buscam a sabedoria do Malafaia. Mas eu quero dizer para vocês que o forte do evangelho, isso Paulo dizendo, não são os sinais de Valdomiro, nem tampouco a sabedoria do Malafaia. O forte do evangelho é Cristo crucificado.
É como se ele estivesse dizendo assim, sabe os sinais de Valdemiro? Deus me usa muito, Paulo falando, também em sinais. Como eu opero sinais, sou operador de milagres e maravilhas. Sabe a sabedoria de Malafaia? Eu também tenho muita sabedoria, a ponto de alguma das coisas que eu digo, o próprio apóstolo Pedro disse que os indoutos nem entendem algumas coisas que eu digo. Eu tenho muita sabedoria, mas eu tenho que dizer para vocês, meus filhos, Paulo dizendo que eu não tenho do que gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Aleluia, o forte do evangelho é a cruz de Cristo. Quem pode adorar Jesus pela obra redentora do Calvário? A gente roda uma boa parte desse país e lá uma vez ou outra eu ouço alguém dizer assim dentro de um culto: sabe esse milagre que aconteceu lá em tal lugar? É aquilo que a Bíblia diz, que Jesus disse que aquele que cresce faria os sinais que ele faz e faria maior do que ele ainda, porque ele disse que iria para o Pai. E Jesus realmente disse isso. Mas tem gente por aí falando como se tivesse alguém por aí afora, irmãos, fazendo obras maiores do que a de Jesus. Quem é, irmãos, que está fazendo obra maior do que a de Jesus aí? Alguém conhece? É Valdemiro? É Malafaia? Sou eu? É o senhor, pastor Amarildo? Quem é que está fazendo aqui? Sabe por que isso, irmãos? A Bíblia diz que erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É porque tem gente por aí que cai na besteira de pensar que o grande milagre que Jesus fez foi curar a cegueira de Bartimeu. E tem outros que dizem que o maior milagre foi ressuscitar o filho da viúva de Naim. E alguém até aposta que o grande milagre, pastor Marildo, foi curar a sogra de Pedro. E alguém diz, não, o maior milagre de Jesus, com certeza, foi a ressurreição de Lázaro após 4 dias de morto. Claro que não, irmãos. A grande obra de Jesus foi a obra redentora do Calvário. Foi lá no Calvário que ele pagou a nossa dívida. Foi no Calvário que Jesus venceu o diabo. Foi no Calvário que Jesus venceu a morte. Foi no Calvário que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Quem pode? Aleluia! Foi a obra do Calvário. Agora observe, ele foi levado para a cruz. E aqui eu vou encerrar a mensagem. Quando Jesus chegou na cruz, já a Bíblia que estava 2 pecadores, um ao seu lado e outro ao outro lado, um de um lado, outro do outro. E um daqueles pecadores disse, se tu és o Filho de Deus, desce agora da cruz, salva-te a ti, a nós também. O outro falou para ele, rapaz, você não teme, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos. Ou seja, ele estava confessando os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele disse, nós estamos aqui porque merecemos, ou seja, nós estamos aqui porque somos pecadores. Ele estava confessando. Aí ele olhou para Jesus e disse assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Adão foi expulso do paraíso. Adão foi expulso de onde, irmãos? Aleluia. Aí ele olhou para Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe quem era aquele homem ali? Aquele homem ali era o Adão, que foi humilhado pelo diabo lá no Éden, foi envergonhado. Aquele Adão ali foi o Adão, aquele homem ali foi o Adão que foi enrolado com os pecados. Aquele Adão ali foi o Adão que Satanás o humilhou, porque Adão perdeu para o diabo no Éden, no paraíso, onde ele tinha tudo. Jesus venceu o diabo no Calvário, onde ele não tinha nada. Aleluia. Aí Jesus olhou para o Adão massacrado, falido, derrotado, humilhado, que pediu para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Adão que foi expulso do paraíso. Aí Jesus olhou para ele e disse, Adão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Era o momento da reconciliação entre Deus e a humanidade. Quem estava ali? Estava também a morte, o diabo. Quando Jesus olhou para aquele homem para dizer isso, eu não tenho dúvida que a morte e o diabo ficou doido naquele momento, porque o diabo não quer que ninguém se reconcilie com Deus. E o diabo olhando para a morte dizia, não deixa, vai lá, mata ele. E a morte dizia, eu não posso, porque ele não tem pecado. Vai lá, faz ele pecar. E o diabo dizia, ele está longe de pecar. Ele ainda está mandando o Pai perdoar quem ofendeu ele, porque não sabe o que faz. Aí Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quem pode adorar Jesus? Passados uns minutos, Jesus olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu além das nuvens. Ele viu o Pai. Ele viu o trono, porque ele era Deus. E quando ele viu o Pai de costas para ele. Porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o...
Jesus Cristo, está escrito, Paulo disse, que Jesus Cristo se fez não pecador por nós, mas se fez pecado por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. A morte mais humilhante que teve foi a de Jesus, porque Deus falou: Moisés, na lei ainda, escreve aí: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Moisés, se algum dia aparecer um homem tão maldito, a ponto dos filhos de Israel pendurarem ele no madeiro, você fala para os filhos de Israel arrancarem esse maldito do madeiro antes da noite chegar, porque eu, Senhor, visito o arraial dos filhos de Israel de noite, e se eu passar de noite e ver um maldito desse pendurado no madeiro, eu vou amaldiçoar toda a terra. Aí eles pegaram o Filho de Deus, Criador, foi lido aqui hoje a palavra devocional. No princípio era o verbo, esse verbo era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Pegaram esse homem, Filho de Deus, e falaram: tu é uma maldição. Penduraram no madeiro. Aí ele ali estava pagando o pecado. Se o pai olhasse, ele ia acabar com toda a humanidade. Aí o pai de costa, quando ele olhou, ele viu, o salmista disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista profetizou sobre isso. Aí Jesus olhou e disse a palavra em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabactani. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Aí quando ele disse isso, o soldado não entendeu, o soldado romano não entendeu, porque ele falou em aramaico, falou em outra língua, não no judaico. Aí falou: ele está chamando por Elias. Correu lá, encheu uma esponja de vinagre e trouxe até a boca de Jesus. Espremeu. Quando ele espremeu esse vinagre na boca de Jesus, Jesus não ingeriu o vinagre. Por quê? Porque o vinagre servia como anestésico. E se Jesus ingerisse aquele vinagre, seria como se ele estivesse jogando umas gotas do cálice que o Pai lhe deu fora. Porque lá no Getsêmani ele disse: Deus meu, se possível for, aparta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Como não foi possível, quando ele recebeu o vinagre, ele botou o vinagre para fora, como quem diz: não, Satanás, o cálice que o Pai me deu, eu não vou deixar cair no chão nenhuma gota. Escute isso aqui, mulher de Deus, homem de Deus, não deixa cair nenhuma gota desse cálice que o Pai botou na sua mão. Toma ele inteiro e dando glória, porque depois desse amargo que você está passando, vai chegar para você o mel de Jeová. Aleluia. Não joga nenhuma gota fora, continua firme, guarde isso no teu coração. Sempre depois de uma grande tempestade, haverá uma grande bonança. Aí quando Jesus recebeu o vinagre, ele botou o vinagre para fora, e ele disse uma palavra muito utilizada na época, ele disse: testelestai. Aleluia. Essa palavra era muito utilizada naquela época, testelestai. Quando o pintor estava pintando um quadro, ele dava o ponto final e dizia: testelestai, está feito, está consumado. Aí o marceneiro ia fazer um móvel, quando ele acabava, dava o verniz, dizia: testelestai, está feito, está consumado. Estava endividado, aí pagou a última parcela da dívida. Toma, pastor Amarildo, a última parcela, pagou a dívida. Aí ele dizia: testelestai, está feito. Quando Jesus recebeu o vinagre, ou seja, ele cumpriu a sua missão, ele disse: testelestai, está consumado. Ele pagou a nossa dívida. Agora observe, quando ele disse testelestai, aquele grande véu chamado de véu da separação, Deus do lado de cá, a humanidade do lado de cá, eu e você do lado de cá, os pastores do lado de cá. Quando ele disse testelestai, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Antes, só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Mas quando esse véu se rasgou, eu também entrei. Os pastores também entraram, você também entrou. Quem aceitou Jesus, entra na hora. Quem é que vai entrar à presença dele? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quer saber de uma verdade? Todos nós estávamos algemados. Faz assim toda a igreja, todos nós estávamos. Essa daqui é a nossa realidade. Todos nós estávamos assim, ó, algemados pelo pecado, algemados pelo diabo. Estávamos algemados. Mas essa algema durou até onde, pastor? Essa algema durou
durou até no Calvário, porque quando chegamos no Calvário, quando Jesus disse, está consumado, as algemas, pá, se arrebentaram, e hoje nós estamos livres para adorar. Quem pode adorar Ele? Aleluia, coloque-se em pé, por gentileza, com a permissão do céu de Deus, pode aplaudir ao Rei Jesus, aplauda Ele, adora o nome dEle. Aleluia. Escute uma coisa. Pastor Gesiel Gomes, irmão, eu estou sentindo algo de Deus tão forte aqui. Tem algemas hoje sendo quebradas aqui dentro desse culto. Pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Tem vidas aqui que serão mudadas a partir dessa noite de hoje. Aleluia, glória a Jesus. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem está sentindo a... O pastor Gesiel Nunes Gomes, pastor Gesiel Gomes, ele foi aclamado o príncipe dos pregadores da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus por esse homem. Para mim, minha opinião, ele é o maior pregador da terra, realmente. De vez em quando o pastor Silas Malafaia também acha. Para mim, o maior pregador do mundo chama-se Gesiel Gomes. Eu não sou imitador dele, não sou, mas quem conhece afinco a história dele, né, é algo muito lindo, muito lindo. Se você assistir alguns vídeos dele no YouTube, você vai amar, pastor Gesiel Gomes. E ele deixou um legado na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Ele pegava o microfone e dizia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Todas as igrejas hoje da terra, do Brasil, pelo menos a grande maioria, falam, não sabe de onde que veio isso, mas fala, era esse legado. Até hoje, onde ele chega, ele fala, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O que nos faz vencedores não é a campanha de 7 quinta-feiras. Aleluia, faça a campanha, continue fazendo, porque Deus honra a campanha. Aleluia, mas o que nos faz vencedores não é os 12 dias de clamor para 12 séculos de vitória. Nada disso. O que nos faz mais que vencedores foi o sangue de Jesus Cristo vertido por nós lá no Calvário. Desde quando que somos vencedores? Desde que Jesus morreu, você já é mais do que vencedor. Com a permissão do servo de Deus, existem dias em nossas vidas que um abraço vale mais do que 1000 palavras. E existem várias pessoas aqui hoje precisando muito de um abraço da parte de Deus. E quem vai dar será você, varão com varão, varoa com varoa. Você vai dar um abraço em pelo menos umas 4 ou 5 pessoas aí, vai dizer assim para ele ou para ela, com muita fé, vai dizer assim para ele, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. A coroa, alguém sabe mandar aí a coroa? A coroa... Aleluia. Cadê a primeira pessoa que queira voltar para Jesus Cristo hoje? Cadê a primeira pessoa que queira voltar ou queira aceitar Jesus? Nunca foi crente, quer passar a ser a partir de hoje. Cadê a primeira pessoa? Traga ele aí, irmão. Está perto de você, não é crente. Aleluia, não é evangélico. Traga essa pessoa aqui à frente. Não deixe essa pessoa sair daqui sem aceitar Jesus Cristo. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Mesmo sem eu merecer. Cadê a primeira pessoa que queira aceitar ou queira voltar? Tua graça me faz ver o seu amor. O seu amor me alcança, Deus, mesmo sem eu merecer. Me constrange, Pai, tua graça me faz ver o seu amor. Cadê a primeira pessoa que queira voltar para Jesus hoje? Ou queira aceitar esse Jesus? Cadê a primeira pessoa? Parece que está vindo a primeira, a segunda pessoa. Será que está vindo alguém para Jesus? Cadê? Aleluia, está vindo a primeira pessoa aqui, a segunda pessoa para Jesus. Aleluia, cadê a terceira pessoa? Você está aceitando hoje? Você e ela ou só você? Só vocês dois? Aleluia, está vindo já a quarta pessoa, que é a terceira e a quarta. Aleluia. Glória ao Senhor. Já tem 3 aqui aceitando Jesus.
Aleluia, cadê a quarta pessoa? Darabacanda Shuri Comandaragaia. Que amor é esse? Glória a Jesus Cristo. Que amor é Glória a esse? Deus, aleluia. Pai, que amor é esse? Deus, que amor é esse? Cadê a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa para Jesus? Já tem 3 aqui na frente, 3 ou 4. Aleluia, glória ao Senhor. Está vindo mais um para Jesus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Os que estão aceitando aqui, deixa eu ver, quem é que está aceitando aqui? São 3. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Eu não acredito, mulher de Deus, que você vai sair daqui hoje sem voltar para a casa do Pai. Eu não acredito, meu irmão, que você vai sair daqui sem voltar para o Salvador. Eu não acredito nisso. Cadê você? Vem aqui, o Salvador está aqui te esperando. Quer mudar a tua história? Traga essa pessoa aí, meu irmão. Me alcança, Deus, mesmo sem eu merecer. Me constrange, Pai, tua graça me Glória, gente, já chegou a quarta. Cadê a quinta pessoa? Cadê a quinta pessoa? Tá vindo lá. Aleluia. Cadê a sexta pessoa? Tem mais gente aí. Os feridos, liberta os cativos, dá paz aos oprimidos. Traga ela aí, traga ele aí. É hoje. Eu quero esse amor, preciso desse amor. Que mandar a sadaragaia. Aleluia. Levante a sua mão aí. Você queira voltar para Jesus, queira aceitar Jesus. Levante a sua mão aí. Cadê? Traga ele aí, traga ela aí. Alguém que esteja voltando, esteja aceitando hoje. Você vem aqui à frente, você queira voltar para o Salvador, queira sair daqui abraçado com ele novamente. Traga aqui essa pessoa. Cadê essa pessoa? Aleluia. Que amor é esse? Tem 5 pessoas. Está voltando ou está aceitando? Está voltando ou está aceitando a primeira vez? Está voltando? Você está voltando ou está voltando? Você está voltando ou está aceitando a primeira vez? Aceitando a primeira vez? E você está voltando ou está aceitando? Está voltando? E essa irmã lá, está voltando ou está aceitando? Está aceitando a primeira vez? Glória ao Senhor Jesus. 5 vidas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pode bater palma para Jesus.